Olá, hoje estamos aqui no canal Azul Marinho para falar mais uma vez de trânsito. E olha que hoje nós temos boas notícias de uma interpretação de um recurso que acaba de ser julgado parcialmente, ainda faltam 2 votos dos ministros do STF, sobre trânsito. Eu dedico este vídeo ao meu amigo Everardo Luiz Sampaio, da Guarda de Fortaleza, lá no Ceará, que muito tem contribuído nas discussões sobre trânsito. Então, por conta das nossas conversas e muitas vezes trocando materiais, hoje nós vamos falar sobre trânsito e eu dedico a ele para que ele continue seus estudos. E a todos os estudiosos de guardas municipais no trânsito, porque nós bem sabemos que as guardas possuem as setorizações dentro dela, né? Ambiental, parte escolar, parte de trânsito, e a parte de trânsito é uma parte muito bela e muito importante. O recurso extraordinário que eu comecei dizendo é o 658.570 da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 97, nós tivemos uma lei e um decreto da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, atribuindo o trânsito para a Guarda Municipal. O Ministério Público entendeu que não era atribuição da Guarda Municipal. E o que o Ministério Público fez? Ingressou com uma representação de inconstitucionalidade contra aquela lei e aquele decreto. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça não deu ganho de causa ao Ministério Público, dizendo que a lei e o decreto estavam corretos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e poderia sim a Guarda Municipal atuar no trânsito, de todas as formas, fiscalizando, aplicando as penalidades previstas no Código. E a questão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E olha que foi muito tempo, de 98 a 2015, bastante tempo. Rio de Janeiro, que tinha uma questão parecida, acabou desistindo do recurso que eles possuíam, então o recurso de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, veio à baila, foi reconhecido a repercussão geral para todas as cidades, e foi então designado o ministro Marco Aurélio Mello como relator, para realmente dizer o que ele pensava sobre a ação, e os ministros iam ou não acompanhá-lo. Esse julgamento, os 8 votos que nós tivemos, 4 foram com o relator, que é o ministro Marco Aurélio, dizendo que as guardas municipais podem atuar no trânsito, mas essa atuação teria que estar correlacionada a bens, serviços e instalações, e os outros 4 ministros que votaram com o ministro Luiz Barroso entendeu que a Guarda Municipal pode atuar no trânsito, claro, dentro da circunscrição do município, mas não precisa necessariamente estar ligado ao termo bens, serviços e instalação. Mas o que é interessante, nós entendermos os argumentos que os ministros utilizaram e os argumentos que podem ser realmente arguídos para que nós consigamos cada vez mais conseguir discutir esse tema em alto nível e demonstrar conhecimento do porquê fazemos. É bem sabido que os agentes de trânsito estruturados em carreiras próprias, que prestam concurso realmente para serem agentes de trânsito, às vezes torcem um pouquinho o nariz para a atuação das guardas municipais, mas hoje está na lei e nós apenas cumprimos a lei. E a lei realmente vem dando essa atribuição para que a Guarda Municipal atue no trânsito, tanto na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro, no Estatuto das Guardas Municipais, na Lei 13.022/14, e agora também no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos aos argumentos. Iniciamos pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, pois no artigo 7º, que traz ali a composição, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Traz, no inciso 3º, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Logo, os órgãos executivos municipais compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Geralmente, são secretarias municipais de trânsito ou com outra nomenclatura, e as guardas municipais estão inseridas dentro desses órgãos executivos, mas também compõem o Sistema Nacional de Trânsito, no inciso 6º, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Uma tese alegada era que, ao trabalhar no trânsito, a Guarda Municipal estaria fazendo usurpação de função pública. Mais uma vez, nós vamos explicar mais à frente aqui no vídeo a mesma argumentação que temos quanto às atribuições normais das guardas municipais.
lá do artigo 144, do parágrafo 8º. E aí no artigo 23, nós falamos da composição do Sistema Nacional de Trânsito, onde o Código de Trânsito já diz que o município está inserido, o órgão executivo municipal, e no artigo 23 vem trazendo a competência das polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Então no artigo 23, inciso 3º, diz assim: compete, na cabeça do artigo 23, compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Inciso 3º, executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito, ou executivos rodoviários concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com os demais agentes credenciados. Então nós temos colocado no artigo 7º, inciso 6º, a existência das polícias militares. No artigo 23 tem a atribuição das polícias militares. No artigo 24 nós teremos as competências dos órgãos executivos de trânsito no âmbito do município. Então nós temos assim na cabeça do artigo: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Dois pontos. E aí eu só vou falar dos incisos que mais nos interessam. Inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, pois o Código de Trânsito Brasileiro, por conta do Sistema Nacional de Trânsito, os municípios estarem inseridos nesse sistema, veio trazendo as atribuições. Então a primeira delas é cumprir e fazer cumprir a legislação. No inciso 6º nós temos executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis. E aí nós temos todas as atribuições que os municípios farão por meio dos órgãos executivos de trânsito, onde geralmente a Guarda Municipal vai estar realmente inserida. E aí nós tivemos, em 2014, a emenda 82, que alterou o artigo 144 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo 10. Diz assim: a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, dois pontos. Inciso 1º, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Este termo, mobilidade urbana eficiente, é muito importante para que nós vamos explicar logo a seguir. No inciso 2º do parágrafo 10, diz assim: compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Olha, a emenda 82 trouxe a segurança viária e colocou definitivamente os municípios na linha de frente para atuar nessa questão, pois ficou muito claro neste parágrafo 10 a importância dos municípios. Por exemplo, no inciso 2º, de forma muito clara, a Constituição hoje diz: compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A inserção, mais uma vez, da palavra municípios, concordando com o Código de Trânsito Brasileiro e também concordando com a Lei 13.022 e com a própria interpretação do artigo 144, parágrafo 8º. Então, nesse inciso 2º do parágrafo 10, diz que compete aos municípios também, estruturados em carreiras, os seus agentes de trânsito. Que carreira? Não é uma carreira própria. Basta que haja uma lei atribuindo o trânsito para a Guarda Municipal. Hoje nós temos já a lei maior, em termos de guardas municipais, que é a Lei Federal 13.022, que regulamentou essa questão e trouxe a atribuição das guardas municipais atuarem especificamente no trânsito. Logo, nós temos, para unir, ligar os argumentos, concatenar as ideias, a Constituição Federal primeiro, no artigo 144, parágrafo 8º, parágrafo 10, temos o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 7º, no artigo 24 das atribuições trazidas. E nós temos ainda a Lei 13.022, que versa como atribuição especial do Guarda Civil Municipal atuar no trânsito. Então, diante deste entendimento todo, agora nós falamos do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz o conceito de policiamento ostensivo de trânsito. Este questionamento que nós estamos tendo
no próprio Supremo Tribunal Federal, quando iniciou lá em 97, 98, 97, quando da lei 98, quando do ingresso do Ministério Público, era justamente por dizer que a Guarda Municipal não tinha esta atribuição. E o anexo 1º, ele é interessante porque ele traz conceitos dos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, o anexo 1, policiamento ostensivo de trânsito, diz o que é e fala: função exercida pelas polícias militares, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidente. Olha o começo, função exercida pelas polícias militares. E agora, eu preciso comentar um paralelo muito claro sobre esta questão das nossas atribuições. Nós temos muito o que aprender com as co-irmãs que dão belos exemplos. Polícia Militar, com o Exército, com todas as agências de segurança pública que têm realmente uma experiência, uma história. Nós precisamos aprender para que a gente consiga cada vez também melhorar o nosso trabalho, nos espelharmos em bons exemplos. Mas hoje as atribuições, elas estão equiparadas. E por que elas estão equiparadas? Pois o próprio Estado-membro também é equiparado ao município. Pois a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da própria União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Logo, quando o anexo 1 vem e diz sobre o que é o policiamento ostensivo de trânsito e diz que a função exercida pelas polícias militares era uma realidade do momento. Mas qual é a melhor interpretação hoje, diante de todas as leis que precisam se conversar? Primeiro, existe essa atribuição da Polícia Militar, mas ela não é exclusiva. A mesma questão que eu sempre explico do artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 tem os órgãos por meio dos quais a segurança pública se materializa. Inciso 1º, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º, Polícias Civis. E no inciso 5, nós temos polícias militares e corpos de bombeiros militares. Os parágrafos do artigo 144 vêm explicando cada inciso. Então, o parágrafo 1º explicou o inciso 1º, que é a Polícia Federal, e assim sucessivamente. Mas, no parágrafo 1º, quando foi explicar o inciso 1º, que é a Polícia Federal, disse, no parágrafo 1º do artigo 144, no inciso 4º, diz que compete à Polícia Federal exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. Então, utilizou o termo exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. No parágrafo 5º, por exemplo, quando foi explicar as polícias militares e realmente deu ali as atribuições da preservação da ordem pública, não teve o termo exclusivo, com exclusividade. E por que não teve? Porque a Constituição não quis dizer que era exclusivo. Pois nós teríamos no parágrafo 8º do artigo 144 as guardas municipais para cuidar de bens, serviços e instalações. Não teria sentido dar exclusividade à Polícia Militar. Mas, quando a Constituição quis dizer, ela disse. Quando não quis, realmente não disse. A mesma questão aqui do trânsito. Então, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, a discussão era: o Ministério Público de Minas, por meio do seu procurador, disse que Guarda Municipal não poderia atuar no trânsito. Lembrando que em 98, e olha que são aí mais de 15 anos, né? De 98 para 2015, nós temos 17 anos. A lei e o decreto são de 97, na cidade de Belo Horizonte, Minas. Mas foi chegar no STF, depois de ter passado pelo Tribunal de Justiça de Minas e realmente ali ter confirmada, né, a legalidade tanto da lei quanto do decreto, foi chegar no STF somente agora para julgamento. Lembrando que o Rio de Janeiro tinha uma ação parecida, mas desistiram no recurso extraordinário. Minas prosseguiu e está agora no plenário. Hoje as leis mudaram. Pode ser que o próprio Ministério Público de Minas já não tenha mais este entendimento. Mas esse recurso extraordinário que está sendo julgado, nós do canal Azul Marinho tivemos o privilégio de estar presentes neste dia do primeiro julgamento, quando terminou empatado em 4-4. Mas por que terminou empatado em 4-4? Porque o entendimento era da medida dessa atribuição.
se as guardas municipais poderiam realmente fazer só a atuação no trânsito relacionada a bens, serviços e instalações, ou se podia alargar. Vou ler para vocês a tese do ministro Marco Aurélio. Ele diz o seguinte, como tese de repercussão geral: é constitucional a lei local que confira à Guarda Municipal a atribuição de fiscalizar e controlar o trânsito, com a possibilidade de imposição de multas, desde que observada a finalidade constitucional da instituição de proteger bens, serviços e equipamentos públicos. Ele nem disse instalações, disse o termo equipamentos públicos. E limites da competência municipal em matéria de trânsito, estabelecidos pela legislação federal, no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, em termos de legislar sobre trânsito. Então, o ministro Marco Aurélio deu provimento parcial ao recurso para limitar apenas o campo da atribuição, ligado a bens, serviços e instalações. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, a tese dele é a seguinte: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Não ligou a questão de bens, serviços e instalações. Muito importante a gente entender deste recurso que, se nós formos pensar em ganhos e perdas para as guardas municipais, o recurso está em 8-0 de ganhos para a Guarda Municipal, porque teve ratificado, confirmada a posição de atuar no trânsito. O 4-4 do empate é apenas quanto à medida da atribuição, ou se vai ser apenas ligada a bens, serviços e instalações, ou se não vai ter o termo bens, serviços e instalações. Mas realmente a implicação não será tão grande, pois sempre que nós estivermos atuando, nós vamos estar em cima de um bem, que é a rua, um bem público, praças, realmente ligado ao trânsito. O artigo 99, inciso 1º do Código Civil, traz o conceito de bens públicos, que são bens de uso comum do povo. Então, realmente, se nós teremos ou não essa terminologia, na prática, eu acredito que não teremos tantas implicações a princípio. Mas o importante para as guardas municipais, nós fizemos esse vídeo para confirmar essa posição, é que as guardas municipais podem e vão continuar atuando no trânsito. Sintetizando tudo o que foi dito aqui. Nosso fundamento: Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º, parágrafo 10, sobre a segurança viária. No CTB, nós temos o artigo 7º, o artigo 24, que nós temos aí a inserção realmente do município, do órgão executivo de trânsito. Nós temos inclusive as atribuições, as competências do município para que possa trabalhar no trânsito. E depois a nossa lei 13.022, que trouxe como atribuição específica atuar no trânsito. Enfim, o importante é nós termos ideia do porquê fazemos e do porquê podemos fazer. A questão de trânsito também já está superada. Logo, nós teremos em plenário a própria ADI 5156, que versa sobre a inconstitucionalidade ou não do Estatuto das Guardas Municipais. Mas por hora, nós estamos ganhando uma atrás da outra na Justiça, pois as guardas municipais, antes dessa regulamentação de direito, já era realmente uma realidade de fato. Curtam o canal Azul Marinho, se inscrevam, divulguem estes vídeos que a gente faz, pois a intenção é levar conhecimento, trocar experiências, e nós desejamos muito que nós façamos cada vez mais a nossa doutrina Azul Marinho, a doutrina da Guarda Municipal. A ideia nunca é excluir, e sempre para que consigamos interpretar melhor para incluir. Nosso lema: sermos protetores e amigos.